Então vamos lá, dar continuidade à nossa primeira aula, né? Então a parte 2. Nessa parte 2 eu quero falar um pouquinho sobre higiene menstrual, tá? Acredito que é uma coisa que praticamente todas vocês passam todos os meses. Às vezes, né, quem não menstrua mais, mas já passou, lembra disso. Quem tem filhas vai ter que ter essa conversa, vai ter que falar sobre isso com filhas, com primas, com irmãs, com amigas. Então é uma coisa que é super importante para nós como mulher, que é a questão da higiene menstrual, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a menstruação especificamente no próximo módulo, mas nessa primeira parte eu queria falar principalmente sobre a questão da higiene. Por quê? Porque hoje a gente não tem absorvente externo e ponto. A gente tem uma grande variedade de opções disponíveis. E eu acho que isso é o principal, é a gente conhecer cada opção, eventualmente testar e escolher. Eu falo que a higiene que a gente vai escolher, né, o nosso tipo de absorvente é muito individual, é o que vai dar certo para você. Eventualmente a sua escolha vai ser muito diferente da sua melhor amiga, que vai ser diferente da sua mãe, que vai ser diferente da sua filha. Então, conhecer e saber todas as opções eu acho super importante. Então, começando com o mais clássico de todos, o que está aí há muitos e muitos anos no mercado, que são os absorventes externos, tá? Os absorventes externos, coisa muito importante, qual que é a periodicidade que a gente deve trocar? 4 horas. Ah, nossa, passou 1 hora, ou eu troquei um pouquinho antes porque estava cheio, não tem problema, mas a gente tem que evitar que no dia a dia, durante a menstruação, a gente fique com o mesmo absorvente por mais do que 4 horas. Por quê? Porque o sangue é um meio de cultura. Então, o sangue, em contato com esse absorvente externo, ele pode começar a proliferar e criar bactérias, e isso causar algum tipo de infecção. E falando agora do absorvente propriamente dito, são milhões de opções que a gente tem, milhões é muito, né? Mas milhares de opções que a gente tem de diferentes materiais. Então, a gente tem absorvente externo de algodão, absorvente externo sintético, que também é conhecido como malha seca. A gente tem um monte de formato, então a gente tem absorvente noturno, a gente tem absorvente diurno, absorvente mais estreito na frente, absorvente mais comprido. A gente tem absorventes diferentes para cada tipo de fluxo, então um fluxo leve ou um fluxo muito intenso, com aba, sem aba. E também há novas opções reutilizáveis versus os descartáveis. Os descartáveis são os comuns, né? Usou, pôs no potinho, jogou fora. Com essa questão do plástico sendo muito levantada, tem alguns grupos, algumas marcas que estão oferecendo o absorvente reutilizável. Ele pode sim ser utilizado. A única questão com os reutilizáveis é a higiene, ou como vai ser feita essa lavagem, tem que ser esterilizado, então provavelmente você vai ter que ferver esse material, vai ter que seguir o que o fabricante orienta como um cuidado adequado. Uma observação importante: alguns absorventes noturnos, a troca pode ser feita a cada 8 horas, só precisa checar isso na embalagem. E agora um tema bem polêmico, né? Protetores diários de calcinha. A gente deve usar todos os dias? Eles chamam protetores diários, mas não. A gente não deve usar todo dia. O protetor diário, assim como o absorvente normal, a face que fica em contato com a calcinha, na grande maioria dos casos é de plástico. E plástico não passa, não transpira. E qual que é o problema disso? Abafar a região genital. A mesma coisa que a gente tinha falado lá atrás, roupa molhada ou tecido sintético. Se você tem uma região genital abafada todos os dias, isso vai favorecer o crescimento de bactérias anaeróbias, que a gente chama, que são as bactérias que não dependem do oxigênio. E isso pode causar mau cheiro, pode causar corrimento. Então, não são ideais para usarem todos os dias. Um fluxo vaginal, né, um pouquinho de secreção é super normal e não é problemática. Mas os protetores diários podem sim ser uma opção para quem tem um fluxo menstrual muito fraquinho, muito levinho. E aí eles vão ser usados como se fossem um absorvente normal. E aí, lembrar que também devem ser trocados a cada 4 horas. E os absorventes internos? Os absorventes internos têm uma pequena variação da periodicidade de troca, sempre checar com o fabricante se você tem que trocar a cada 4, 6 ou 8 horas, mas sempre, sempre devem ser trocados no máximo até 8 horas, tá? Coisas muito importantes sobre absorventes internos. A gente tem principalmente dois tipos no mercado, tá? O que a gente coloca com o dedo ou o que vem junto com o aplicador. Quais são os cuidados durante a inserção? A primeira de todas, né, parece meio óbvio,
Mas é muito importante lavar bem as mãos antes de colocar e depois de colocar. A gente está mexendo aí, absorvente interno, você vai estar colocando quando você está menstruado, então pode ter sujar as mãos com sangue. E aí você tem que lavar antes para não causar nenhum tipo de infecção e depois por uma questão de higiene. E aí, a posição para colocação do absorvente interno é muito individual. A gente tem algumas posições um pouco mais sugeridas, mas você mesmo vai ter que saber como que você prefere fazer essa inserção. Se colocar a perna apoiada em algum lugar mais alto, agachar, tanto faz. O importante é você relaxar, escolher essa posição e colocar o absorvente interno. O absorvente interno, ele não deve ficar sendo sentido. A gente tem a vagina, o terço distal, ou seja, o terço mais para fora, ele tem sensibilidade. O absorvente interno, idealmente, ele fica um pouco mais para dentro da vagina. Então, ele não deve ser sentido. Se ele tá te incomodando, ou você tá colocando ele de uma maneira errada, ou ele tá ficando no lugar errado. E aí, vale a pena uma orientação mais específica. A gente não deve usar o absorvente interno durante alguma infecção, então você está tratando algum corrimento, está com alguma coceira, está com alguma alergia, aí ele não deve ser utilizado, ou se você usou uma marca, nossa, fiquei com a região genital inteira vermelha, coçando, para imediatamente o uso e procura um ginecologista. Há algumas questões, né, que a gente tem frequentemente no consultório sobre o absorvente interno. Ele dói para colocar ou tirar? Ele não deve doer, tá? Então, se você usa absorvente interno, você quer usar absorvente interno e está tendo algum desconforto, tanto na inserção quanto na retirada, talvez trocar de marca, ou talvez trocar o tamanho, talvez trocar o tipo, né? Se você já usa com inserção digital, escolher um com aplicador e tirar a dúvida. Ele tá tendo dor por quê? Porque ele tá ficando muito para fora, isso tá me causando um desconforto. A dor é na entrada, eventualmente dá para molhar um pouquinho a pontinha para ele entrar mais fácil. A outra dúvida é: eu devo sentir ele dentro de mim? Não. Por quê? Porque ele justamente deve ficar nessa região mais interna da vagina. E essa região não tem sensibilidade. Então, se você está sentindo, está incomodada, a primeira opção é tentar empurrar ele um pouquinho mais, então com o dedo mesmo, tentar deixar ele mais interno. E se você continua sentindo incômodo, talvez pensar em alguma outra opção. E aí a outra dúvida, né? A gente, às vezes, trabalhando em pronto-socorro, também recebe falando assim: eu perdi o absorvente interno. Tem como isso? Não, muito difícil, até porque a gente tem, a vagina não é um buraco sem fundo, né? Ela tem o colo, que vai ser o final da cavidade vaginal. O que acontece é que às vezes o fio pode ter entrado, e aí quando é isso, você, com dois dedinhos bem devagar, pode ir lá e tentar buscar esse fio. Claro, não conseguiu, tá na dúvida, deve sim ir a um serviço de urgência para conversar sobre isso, mas ele não se perde. Então, ou ele saiu e você não percebeu, o que é raro, mas pode acontecer, ou ele ainda está lá e só precisa ser retirado. Síndrome do choque tóxico é uma frase que eu acho que todo mundo que já usou um absorvente interno já ouviu, porque ela tá lá atrás de toda a embalagem de absorvente interno. Mas o que é importante disso? É uma condição super rara, então muito provavelmente não vai acontecer com você. Afeta uma a cada 100 mil pessoas que menstruam, tá? Metade dos casos está associado sim ao uso do absorvente interno, mas ele não acontece somente nas pessoas que usam absorvente interno. O que é a síndrome de choque tóxico? É uma infecção muito grave e que pode piorar muito rápido. Então, começou a ter febre muito alta, sintoma de gripe, então dor de cabeça, calafrio, dor muscular, sensação de enjoo, enfim, você ficou mal do nada. Eventualmente alguma questão na pele, então começou a surgir bolinhas vermelhas. Isso é uma emergência e você deve procurar o médico imediatamente. Lembrando, isso é uma coisa rara, muito difícil acontecer, mas pode, é um fator de risco. E agora vamos lá para os coletores menstruais. O que são os coletores menstruais? Eles estão muito populares hoje em dia, tá? É uma alternativa, justamente junto com o absorvente externo reutilizável. Ele veio aí com essa proposta de diminuir as coisas que a gente joga fora. Então é um copo de silicone, na maioria dos casos, reutilizável.
tá? Qual que vai ser o objetivo dele? Ele vai ser como se fosse um copo mesmo. Ele vai ficar na região da vagina, onde ficaria o AB, e ele vai ficar coletando esse sangue e você vai tirar, descartar o sangue no vaso sanitário e lavar e reigienizar isso para usar durante todo o ciclo menstrual o mesmo copinho. Então, a gente tem dois tipos principais, né? O coletor menstrual ou disco vaginal. A diferença é onde mais ou menos vai ficar cada um deles. Então, o coletor, ele fica um pouco mais para fora. Ele tem esse puxador, vamos dizer assim, para ficar mais fácil na retirada, e ele faz um vácuo para evitar os vazamentos. Já o disco, ele vai ficar mais profundo, ele fica mais perto ali do colo uterino. Ele pode ser usado durante a relação sexual, justamente por ele ficar mais distante, ele não vai atrapalhar a relação vaginal. E o disco vaginal a gente tem opções tanto descartáveis quanto essas reutilizáveis. Outro ponto importante dos coletores, eles sim podem ficar até 12 horas. Todo mundo vai conseguir manter o mesmo coletor por 12 horas? Não. Por quê? Porque ele vai encher. Então, isso vai depender muito do seu tipo de fluxo e da sua adaptação, de quantas horas esse coletor vai durar. Então, o mais importante, né? Ele serve para todos os tipos de fluxo. Você pode ter um fluxo super leve e se adaptar muito bem ao coletor vaginal, ou você pode ter um fluxo muito intenso e também se adaptar super bem. Ele pode sim ser usado durante exercícios físicos, até como natação, porque ele tem esse conforto e essa garantia de segurança, né? De segurar mesmo o sangue menstrual. E a maioria se coloca do mesmo jeito. Você dobra o coletor para diminuir o tamanho, coloca, ele mesmo vai se abrir, vai se adaptar, e aí quando você tirar, você vai lavar com base na embalagem. Tem fabricante que vai orientar ferver, tem a fabricante que vai orientar só lavar normalmente com água e sabonete. Então, uma coisa importante do coletor é que ele tem que ficar na posição de copo mesmo. Se ele ficar torto, pode acontecer vazamento, não vai causar nenhum problema para você, mas você pode ter o vazamento do sangue menstrual. E eles podem ficar até 12 horas. Calcinhas absorventes, como que elas vão funcionar? Então, a calcinha absorvente é uma tecnologia relativamente nova. Hoje em dia a gente já tem várias marcas que oferecem isso. E é basicamente um absorvente externo reutilizável no modo de calcinha. Qual que é a vantagem disso? Tem muitas pacientes que acham muito mais confortável, não tem que grudar, ele não dobra. Então, é uma opção muito interessante. O sangue ele vai passando por várias camadas, então é uma tecnologia que não deixa ele ficar molhado, essa sensação de ficar úmido que às vezes o absorvente pode causar, ele não tem. E aí você tem as camadas que vai impedir vazar para a roupa e a camada que vai realmente ficar o sangue absorvido. Como eu falei, muitas marcas, tá? Isso aqui é só um exemplo. A gente tem várias marcas com diversos valores e que funcionam de maneiras muito semelhantes. O que é muito importante das calcinhas é que elas são uma opção muito saudável, né? Para quem quiser testar, principalmente para as meninas que estão começando a menstruar, eu oriento a comprar uma calcinha absorvente para testar, para ver se gosta, porque daí não tem essa questão de tem que levar o absorvente para a escola, o que as amiguinhas vão falar. A gente tem que sim conversar sobre o tabu da menstruação, porque não é algo saudável. A gente tem que sim incentivar a gente falar sobre a menstruação. A menstruação é uma coisa normal que acontece todo mês com praticamente todas as mulheres. Mas a gente sabe que tem um certo desconforto, então existem algumas marcas dessas que oferecem biquínis absorventes, então, vai viajar, vai pra praia, vai pra piscina, mas está menstruada, não quer usar um absorvente interno, é uma opção super válida também. E é isso, assim, a gente tem hoje uma série de opções. Não existe uma opção melhor ou uma opção pior. O que existe é a opção melhor para cada tipo de paciente. Então, se você usa seu absorvente externo há anos e está super feliz, super bem adaptada, não tem por que querer mudar. A não ser que você queira experimentar outra opção. Mas, nossa, não, doutor, eu uso o absorvente externo, mas eu tenho muita alergia, eu não me adapto. Vamos testar um coletor menstrual, vamos testar uma calcinha absorvente. Absorvente interno é muito, muito pessoal também. Tem gente que ama e não larga por nada, mas tem gente que não gosta da inserção, não gosta da sensação de ter algo dentro. Então, não tem certo e errado. A higiene menstrual é um direito
Então, isso é uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, que tem muita pobreza menstrual, tem muitas mulheres que não têm acesso a essas opções. E isso é um assunto de saúde pública, a gente discute isso, a gente discute o acesso ao absorvente, mas a gente tem bastante opção e é isso. Eu fico à disposição, tá? Esses são os meus contatos. Então, se quiserem me seguir no Instagram, lá eu converso, eu respondo dúvidas. Se quiser me mandar um e-mail direto, o importante é que a gente tenha quanto mais informação e dúvidas esclarecidas. Foi um prazer e até o próximo módulo.